E aí, bem-vindo ao curso de Causas e Soluções de Conflitos Familiares. Você conhece a sua família, eu conheço a minha, conheço praticamente todas as famílias ao meu redor. E o que eu vejo o tempo todo? Conflitos, 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 conflitos. Nós queremos famílias saudáveis, nós queremos filhos, pais, irmãos, todos caminhando de uma forma natural e tendo bons resultados na vida. Bom, isso é o que eu quero, é o que você quer. Mas é isso que acontece? É isso que acontece na sua família? Na família do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido? É isso que acontece com seus filhos? Não. Infelizmente não é. Por que não é? Porque querer nós queremos. A questão é, tem uma frase do Da Vinci que ele fala assim: todos querem amar, mas não sabem como. Você sabe como lidar com uma família e fazer com que essa família siga um caminho natural. Natural significa o quê? Um caminho conforme a natureza criou. A natureza levou 3,6 bilhões de anos para construir a vida. Nós estamos aqui como no topo dessa grande pirâmide, só que tudo isso aqui é baseado em muitas experiências que a vida foi colocando. E aí a vida trouxe leis naturais. E lei natural é algo que não se contesta. Lei não sou eu que inventei, não é você que inventa, lei não se discute, não vamos discutir lei. Lei é lei. Quer ver uma lei natural? Uma lei natural, por exemplo, que você conhece, foi descrita por Newton. Lei da gravidade, se soltar cai. Pronto, isso é uma lei natural. Lei natural não se inventa. Ele observou e descreveu. Pronto. Lei natural. Você quer contestar a lei da gravidade? Simples, vai no alto da montanha, no alto de um prédio e pula. Se você achar que essa lei não funciona, então pula. A vida tem leis naturais. Todo sistema tem leis naturais. A vida precisou criar essas leis para quê? Para que a vida desse continuidade e chegasse aqui, até onde nós estamos. Por exemplo, se você olhar para as várias gerações que você tem lá atrás, família de origem, seus pais, e atrás de seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, bom, aí continua olhando, continua observando. Onde você vai parar? Onde é o início de tudo? O início de tudo é uma bactéria lá há 3,6 bilhões de anos, que de lá essa vida foi se multiplicando e se diferenciando. E as leis da vida foram impostas nesse trajeto. Se não seguisse essas leis da vida, você, eu, não existiríamos. As leis naturais. Qualquer ser nessa corrente que não seguisse as leis naturais, isso chegaria a qual ponto? Você não existiria, nem eu. A questão, se você seguir, a chance da vida passar por você e seguir nas próximas gerações, essa chance é alta. Não siga a lei ou não siga as leis. A chance de encerrar o roteiro é grande. Em algum lugar vai ter uma extinção. Você conhece a extinção de espécies, também existe a extinção de famílias. O que é uma extinção de famílias? Quando a família vai para, ao invés de ir para a vida, vai para a morte. O que é morte de família? Simples. Quando essa família não gera mais descendentes. A partir daí, ela não continua mais na vida. Nesse estágio da morte, tem estágios anteriores, onde se mostra a doença da família, onde a família vai enfraquecendo. Enfraquecendo como? Relacionamentos cada vez mais fracos, casamentos que não existem ou são muito frágeis, até chegar uma hora que não tem mais reprodução. Não tendo mais reprodução, a família se encerra. E por que se encerra? Porque não seguiu as leis naturais da vida. Ah, mas eu concordo, não concordo, não acho. Olha, tanto faz o que você acha, o que você não acha, se você concorda, se você discorda, se você vê de um jeito, se vê de outro. A natureza é simples. Siga as leis, veja as escolhas, tome decisões, mas nunca contraria as leis naturais. Senão, as consequências virão. Para saber o que são leis naturais, você vai entender que lei natural é o saudável. Sabendo o que é saudável, você vai poder diferenciar o que é o doentio. E, de novo, se a sua mente começar a julgar as leis naturais, você está achando que você está acima da natureza, de Deus, o nome que você quiser dar para quem colocou essas leis na vida. Porque a vida não liga para o que você acha, nem o que você quer, nem o que você acredita. A vida funciona do jeito dela. Bom, vou começar a falar sobre essas leis naturais e das leis naturais, nós vamos ver que não seguindo essas leis, nós teremos consequências. As consequências vão gerar conflitos familiares, problemas que, para resolver, você tem que entender o que são as leis naturais e o que é saudável. Saiu, vai para o doentio. Voltou para a lei natural, você volta para o que é saudável. Ok? Te vejo na próxima aula. E aí vamos caminhar? Eu vou falar da primeira lei, que é uma lei natural da família. Então, primeira lei é do pertencer, lei do pertencimento.
Todos que estão no sistema familiar precisam ter o seu lugar. Ninguém tem o direito de tirar um elemento da família e descartar. Na natureza, todos que fazem parte da família precisam fazer parte da família. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho que ele não deveria existir, se eu concordo ou não concordo. De novo, não tem nada a ver com a minha mente, é como funciona. Ah, mas Fernando, isso aí é fácil. Não, não é tão simples como você pensa, não. Então, por exemplo, quem é que pertence à família? Quem pertence? Você sabe quem tem direito a pertencer e quem pertence à família? Bom, primeiro, o óbvio. Todos que são membros da família, que nasceram. Então, meu tio pertence, meu filho pertence, meu irmão pertence. Todos pertencem. Todos que fazem parte da família pertencem. Ah, e aquele tio que é andarilho, que sumiu pelo mundo, pertence à família, faz parte da família. Ah, e aquele meu filho que nasceu com malformação, mas ele nasceu e morreu, pertence à família. Ele é filho, ele tem um lugar, aí tem uma ordem. O que é ordem? Se ele é o primeiro filho, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, tem uma ordem. Nessa ordem de pertencer, então, por exemplo, em relação a filhos, se eu tive um aborto provocado, espontâneo, ele faz parte da família e segue a ordem dele. Então, por exemplo, eu tenho meu filho que eu digo assim, esse é meu primeiro filho, é o mais velho. Só que antes dele, teve um aborto. Então, esse meu primeiro filho, que eu estou chamando, não é primeiro, é segundo, porque o aborto é o primeiro. Então, existe algo que é uma ordem. Na primeira ordem, a primeira gravidez que existiu foi esse aborto. Ah, não, mas isso aí não conta. Conta sim. Conta sim. Porque toda vez que você falar meu primeiro filho, o primeiro filho é esse do aborto. Não esse outro. Esse é o segundo. Ele não é o mais velho é esse primeiro. Ah, mas é de outro relacionamento. Para você, nesse caso, para mim, meu primeiro filho é o aborto. Meu segundo filho, na ordem. Todos precisam ter ordem. Todos têm o direito de pertencer. Não há qualquer julgamento. Ah, mas esse aqui eu acho, não tem achômetro. A natureza não liga para o que você concorda, quer ou não quer. Entendeu? Isso é uma lei, precisa existir. Por quê? Se eu chamo o meu primeiro filho lá, que não é o primeiro, é o segundo, mas digo, ele é o mais velho, ele é o primeiro, onde foi parar esse outro? Sumiu? Pela lei natural, ele pertence, então ele tem que ter o lugar dele. Na próxima aula eu vou dizer dos problemas que vão advir do não respeito às leis, tá? Então vamos lá. Todos que fazem parte da família, todos que existiram na família, teve uma gravidez, aquela situação já diz que pertence à família. Não importa se abortou, se foi mal formado, se nasceu e morreu, tem uma ordem. Todo mundo pertence, ok? Quem mais pertence à família? Existem outras pessoas que não têm laços sanguíneos, mas pertencem à família. Então, por exemplo, eu tive meu primeiro casamento. Mas durou 6 meses, então esse não conta. Conta sim, esse é o primeiro casamento. O outro é o segundo. Não conta, conta. Não, Fernando, você não entendeu. É que, sabe, eu morei com ela. Mas eu não casei, entendeu? Eu não casei. Se você teve uma vida como se tivesse casado, então é casado. Teve vida sexual ativa, poderia ter filhos nesse relacionamento. Então, esse relacionamento é um casamento. Não, mas eu não assinei o papel. Estamos falando leis naturais. Leis naturais, não importa se tem papel assinado ou não. Não importa isso. Está cheio de casamento por aí que não tem papel nenhum assinado, está cheio de filho. Aliás, isso aí também conta como casamento? Conta. Se você, uma vez, teve uma relação sexual e teve filho, ali já conta como um casamento. Por quê? Porque gerou uma vida nova, então é um casamento. Não, mas Fernando, deixa eu explicar. De novo, a natureza não liga para explicações e justificativas. Lei é lei, pertence. Quem mais pertence? Todos que afetaram o destino da família. Por exemplo, se o meu pai fez uma sociedade com uma pessoa que deu um golpe nele, afetou o destino da família, porque de repente começamos a passar fome. Esse homem que deu o golpe faz parte da família. O meu tio assassinou alguém. A vítima do meu tio faz parte da família, porque o assassinato fez um vínculo entre a minha família e a família da vítima. Então existe um assassinato, no assassinato acabamos de vincular um sistema com o outro. Isso também leva a pertencer. Quem mais pertence? Você teve uma babá extremamente importante que fez uma função materna que a mãe não pôde fazer. Aquela babá pertence à família, porque afetou o destino da família. Isso é uma lei natural, questão de aceitar, não julgar, aceitar. Então, cada um que veio da família, ou que afetou o destino da família, positiva ou negativamente, tanto faz, pertence à família, tem direito de pertencer. E todos têm que ter o seu lugar. Todos têm que ter o seu lugar. Entendeu isso? Isso é essencial. Quando existe um julgamento, a minha cabeça fala isso sim, isto não. Não, esse eu concordo, esse eu não concordo. Veja, aí eu estou fazendo o quê? Eu estou acima da lei dizendo se sim ou não pelo meu bel prazer. Eu quero, eu não quero, eu aceito ou não aceito. Se você não seguir a lei, você vai pagar um preço. Toda lei, se não cumpriu a lei natural, tem um preço a ser pago. Na próxima aula eu vou falar dos problemas que podem surgir
quando essa lei não é respeitada, ok? Te vejo na próxima aula. Vamos dar uma olhada agora quais são os problemas que podem existir quando essa lei do pertencimento não é respeitada. Bom, dentro de um sistema familiar, se tem um elemento que deveria existir, ser reconhecido, muitas vezes fica, vou colocar aqui um desenho. Imagine aqui tem um sistema, tem um elemento do sistema. Esse elemento aqui, as pessoas querem dar um jeito de desaparecer, é como se ele não existisse. Ele existe. Ah, eu não vejo, não concordo. Ele existe. Sabe o que acontece? Frequentemente acontece um processo que chama identificação. Um ser mais jovem, de outra geração, por exemplo, vem e ocupa este lugar. Isso aqui chama processo de identificação. Então, por exemplo, lembra quando eu falei da situação de um aborto? Ah, fala assim, meu primeiro filho foi um aborto. Não, eu não considero isso como primeiro filho. Então, o segundo filho fica no lugar do primeiro. Se ele fica no lugar do primeiro, no fundo, ele está ocupando o lugar de um aborto. Sabe algo que é comum acontecer aqui? Por exemplo, os projetos de vida desse filho começam a abortar, parece que as coisas não funcionam. A profissão não anda, as relações afetivas parece que não andam. Se você observar, fica uma energia de aborto. Por quê? Porque ele, no fundo, está no lugar de alguém que não pôde dar sequência à vida. É estranho, né? Sabe que isso aqui acontece, às vezes, até com negócios. Eu coloco uma empresa. Teve, por exemplo, um caso muito interessante, onde tinha uma mulher que ela tinha uma loja. Então ela criou uma loja para artigos de bebê. E adivinha o que tinha na história familiar dela? O primeiro filho foi um aborto provocado. E sabe o que acontecia com essa loja? A loja não dava certo. Tinha tudo para dar certo. O ponto era bom, o produto era bom, o preço, tudo. Mas algo acontecia que aquilo não funcionava. Até poder identificar qual era o problema. E aí, essa loja teve que se desidentificar desse filho. Ela precisou colocar no coração esse filho abortado. Então ele existe. Aí essa loja ocupa um outro lugar no sistema. Pronto, a partir daí a loja começou a funcionar. Porque essa loja, no fundo, representava o filho que ela não teve. Muitas vezes projetos de vida ficam colocados, substituindo filhos perdidos, abortos e assim por diante. Então isso, por exemplo, é uma identificação. Quer ver outro tipo de identificação? Eu vou colocar assim, isso aí são casos e mais casos, um monte. Então tinha uma mulher que ela tinha um conflito enorme com a mãe. A filha tinha um conflito enorme com a mãe. E era um conflito terrível, era estranho aquilo. Sabe o que estava acontecendo? Nesse caso era o seguinte. O pai dela, então veja, vou colocar aqui, ó. Aqui é a mãe, aqui é ela, aqui é o pai. E aí tinha um conflito dessas duas. Na história tinha uma outra mulher que era a noiva desse homem. E esse homem era muito interessante, porque a grande paixão da vida dele foi essa mulher. Só que essa noiva aqui, ela teve um acidente e morreu. Esse homem não pôde casar com essa, casou com essa. Veja, essa aqui só existiu porque esta aqui não deu certo. Esta mulher não queria nem saber, nem ouvir falar dessa. Mas essa foi a primeira mulher, o primeiro grande amor. Ela é o segundo. Não, ela não aceita isso. Sabe o que acontece? Esta aqui se identifica com esta. E aí briga pelo amor do pai com a mãe. Aí o conflito que tem aqui, essa aqui está presa nesse lugar. Porque o pai, quando olha para essa filha, acaba vendo o que na filha? Esta mulher. Estranho, né? Mas isso acontece assim, ó, de monte. Aliás, tem casos aqui onde, tanto faz um homem ou uma mulher, tá aqui, eu tive um grande amor, essa aqui nem sabe. Nasce uma filha, eu ponho o nome da filha desse grande amor. Agora imagina, se eu tive um grande amor no passado, vamos supor assim, o nome dela é Helena. Aí eu tenho uma filha, eu ponho o nome da filha de Helena. Cada vez que eu chamo essa filha de Helena, eu estou conversando com quem? Com a minha filha ou estou conversando com esta pessoa? Interessante, né? Nomes, então, é interessante. Quando se coloca nome em filho, dá um problema enorme. Por quê? Porque se esse nome não dá uma autorização ao filho a ser um indivíduo único nessa família, o próprio nome pode aprisionar o filho a um personagem excluído, oculto do sistema, ou ele tem que representar alguém do sistema. Quer ver algo típico? Por exemplo, isso aqui é comum, extremamente comum. Vou pôr o nome no meu filho do meu irmão que suicidou. Bom, você gostaria de ter o nome de um tio que suicidou? E quando eu vou chamar você, meu filho, por um nome que é do meu irmão que suicidou, eu estou falando com você ou estou dando um jeito estranho de fazer o meu irmão voltar à vida? Porque se ele voltar à vida, quem é que morre? Morre o meu filho. Porque o meu filho agora está substituindo alguém que morreu. Ou, comum também, perdi um filho, nasce um outro filho. Põe o mesmo nome do filho que morreu no próximo filho. E agora, hein? O que aconteceu? Por exemplo, nesse sistema temos duas mortes.
Morreu o primeiro filho, vamos colocar lá, João. O João morreu. Nasce o próximo filho, eu ponho exatamente o mesmo nome, João, Augusto, sei lá, o mesmo nome. E agora, esse aqui tem o nome do primeiro. Então, o primeiro morreu. Só que eu pego o nome desse e coloco no segundo. Esse segundo é para substituir o primeiro. É a dificuldade que eu tenho para fazer o luto da morte do primeiro. Então eu substituo. Gente, família, filhos, não é que nem pneu que você pega o step e põe no lugar, não. Tá? Porque o segundo filho agora, ele também tem que morrer para ser o primeiro, substituir o primeiro. Então nesse sistema tem duas mortes. O que acontece com esse último, com esse segundo filho que está ocupando o lugar do primeiro? Ele vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque no fundo ele não tem direito a ter a sua própria vida. Então ele pode correr o risco de seguir o destino do excluído. Ele também, a vida dele parece que não dá certo. E se bobear, ele é atraído pela morte. Por quê? Se tem uma história de suicídio, de morte, tem algo dentro dele que pode buscar o caminho da morte. Ele não tem direito a ser ele mesmo, ele tem que ser outra pessoa. Aqui, é a mesma coisa, um projeto parental. Eu vou colocar no meu filho um nome e ele vai ter que ser aquilo que eu quero. Eu estou autorizando meu filho a seguir o caminho dele? Não, você tem que ser o que eu quero que você seja. Então, basicamente, eu estou falando para o meu filho, você, meu filho, você não tem direito de ser você mesmo, você tem que ser o que eu quero que você seja, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu defino a sua vida. O que acontece? Você precisa morrer para ser o meu projeto. Imagina os problemas que vão acontecer, vários. Isso aqui, por exemplo, no mundo da drogadicção, os indivíduos drogados, família drogada, isso aqui tem de monte, isso aqui, de monte. E aí ficam os pais que amam os filhos, eles amam os filhos deles, mas não amam aquela pessoa que está dentro do filho. Essa pessoa, você é o meu filho, eu vejo o meu filho, mas não vejo quem é esse filho. Eu estou vendo duas pessoas, não, eu vejo só uma, só o meu projeto, mas não vejo quem realmente ela é. Gente, isso não dá um problema? Dá um problema enorme. E aí muitas vezes esse filho que tem que se matar para ser um projeto, ou ele se mata ou ele mata o projeto. Por favor, matar o projeto de vocês. Olha a confusão que está acontecendo. Então, quando tem esses problemas de não pertencer, frequentemente nós vamos ver a repetição do passado. Os problemas que aconteceram no passado com os indivíduos que foram excluídos do sistema, de algum jeito eles vão repetir o destino daqueles, repetir a história do passado. Quando você consegue olhar de longe, você vai vendo esse processo acontecendo. Se você fica olhando de perto, você não percebe, mas você vai ver o porquê essas pessoas e essas famílias enroscam no caminho. Então, um emaranhamento. Por quê? Porque não seguiram a lei do pertencimento. Qualquer exclusão que houver em um sistema, um ser mais novo vai ocupar o lugar do excluído. Porque os pais colocaram, ou independente dos pais colocarem, ele vai entrar lá. Ah, mas o meu filho não sabe. Olha, eu vou te dizer, na alma da família, a alma sempre sabe, a cabeça não sabe. É impressionante ver o que acontece dentro de um sistema. Cada indivíduo no sistema, ele no fundo, na alma dele, sabe o que acontece lá. Esse campo de informações é impressionante. Funciona bem diferente disso aqui. Ah, eu falei. Cada um no sistema sente a presença do excluído. Eu não vejo, mas eu sinto. E esse sentir vai levar uma série de problemas e repetição do passado. Os traumas do passado vão se repetindo. Bom, estou colocando uma série de problemas. Poderia ficar aqui horas e horas contando histórias sobre isso, as grandes possibilidades. Mas se você entender que cada um tem que pertencer, você tem que ver se há algum excluído no sistema. E esse excluído tem que voltar para o lugar. A hora que ele volta, a pessoa que está identificada tem que ir para outro lugar. Não cabe mais lá. Tem que ter o lugar próprio dela. E cada um tem o seu lugar. E quando isso acontece, é impressionante. Uma série de conflitos familiares decorrentes do não respeito a essa lei, de repente começa a mudar. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é o que precisa ser feito. Ok? Na próxima aula vamos ver a próxima lei natural. Te vejo lá. Vamos dar mais um passo? Vamos ampliar a consciência? Agora nós vamos falar sobre a segunda lei. A segunda lei é a lei do equilíbrio. Todo relacionamento precisa ter um equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio no quê? No dar e no receber. Eu tenho um equilíbrio nessa relação com você. Veja, se nós somos adultos, essa relação ela é horizontal. Eu e você temos que ter uma relação horizontal. Horizontal é assim, uma balança desse tipo aqui. O que é essa relação vertical? Por exemplo, se eu sou adulto e você é uma criança, eu estou em cima, você está embaixo. Eu sou o responsável, você é a pessoa que eu tenho que cuidar. Se eu sou numa figura parental, pai e mãe, você é um filho pequeno, que eu preciso dar amor e você recebe. Existe também, dentro das funções, esse equilíbrio vertical. Por exemplo, se você me contrata para exercer uma função, se nós somos adultos, você vem até mim, você me contrata para fazer uma intervenção com você, para ver um diagnóstico e fazer um tratamento. Pronto.
Eu estou na função aqui em cima como alguém que sabe o que fazer. Você vem e me contrata, eu estou aqui em cima, eu faço. Quando você me paga, tem um equilíbrio. Pronto, somos dois seres humanos em equilíbrio. Você paga pelo meu trabalho e ok, somos iguais. A função é diferente, mas somos iguais. Eu pego esse dinheiro que você me deu, vou até o dentista. Lá, a função do dentista coloca-o aqui em cima e eu venho aqui embaixo. Ele faz o trabalho que precisa ser feito. O que eu faço? Eu pago a ele. Pronto, equilibrou o sistema. Dinheiro serve para equilibrar o sistema. Então, esta aqui é uma relação vertical. Esta é uma relação horizontal. Por exemplo, eu caso, tenho a minha mulher. Essa relação tem que ser de que forma? Esta forma ou esta forma? Veja, qual que vai dar certo? Vai dar certo esta. Eu sou o homem, ela é a mulher. Ah, quem fica em cima, quem fica embaixo? Não interessa isso. Eu sou o homem e ela é a mulher. Estamos em equilíbrio. Ela funciona com o feminino, eu funciono com o masculino. Para que a relação se torne saudável, precisamos estar em equilíbrio. Agora, ela casa, eu viro a criancinha, ela é minha mamãe que vai cuidar de mim, eu obedeço ela, eu estou aqui, mamãe, para fazer tudo. Isso aqui é uma relação marido e mulher ou uma relação criança-mamãe? Se for desse jeito, adivinha, vai dar certo essa relação? Não. Por quê? Porque está equivocada a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio entre um casal, por exemplo, é isso aqui. Nunca pode ser assim. Ah, eu casei com você para que você me sustente, para que você me dê segurança, para que você me dê tudo o que falta para mim. Ué, eu casei com um adulto ou eu sou uma criança esperando que você me dê um monte de coisas que meu pai e minha mãe não me deram? Bom, a lei do casamento, equilíbrio, é uma troca saudável entre dar e receber entre um homem e uma mulher, relação adulta. Do mesmo jeito, vou estabelecer uma sociedade com você. Sociedade, os dois têm que ter tarefas a serem executadas. Nessas tarefas, aqui. Agora, se ficar algo muito aqui, um está aqui para cuidar, o outro para ser cuidado, tem algo errado acontecendo aqui. Então, isso aqui é uma disfunção, um desequilíbrio. Um equilíbrio vertical, o que é natural? Um equilíbrio vertical, simples, por exemplo, se eu tenho uma função parental, então se eu sou pai ou mãe, você é uma criança pequena, então eu preciso estar aqui em cima porque eu vou cuidar de você, porque você ainda não sabe cuidar sozinho. Com o passar do tempo, quando você fica adulto, aí é uma relação de pais adultos com filhos adultos. Mudou o sistema, não é mais assim, já veio para cá. Você como adulto, você segue a sua vida e eu sigo a minha. Eu não sou obrigado a ficar sustentando você a vida inteira. Se não, você é uma eterna criança. Você agora é adulto. Então, basicamente, as relações adultas ocorrem aqui. Quando tem uma relação adulto-criança, é aqui. Bom, isto aqui, essa relação de equilíbrio, vai definir o fluxo de amor. O que é o amor? É a energia que faz uma família ser saudável. Só que esse fluxo de amor, que precisa existir, ele vem através de vários tipos de amor, são níveis diferentes de amor. Isso ajuda a entender as funções de cada um no sistema e a ordem que isso acontece. Ok, vou passar para você agora. Níveis diferentes de amor, tipos de amor. Você acha que amor é uma coisa só? Amor ao seu cachorro, amor ao seu carro, amor à sua profissão, amor à sua esposa, amor aos seus filhos, amor à sua mãe, é tudo a mesma coisa? É óbvio que não, são amores diferentes. E, pela lei de equilíbrio, que é o dar e receber, eu vou passar para você 7 níveis diferentes de amor, que tem a ver com isso. Receber e dar. Bom, quem é que precisa receber e não dá absolutamente nada? Aliás, dá uma coisa, chama presença. Eu estou presente, como eu estou presente, você me ama. É um amor do bebê aqui, do recém-nascido. Esse amor chama porneia. Esses nomes estranhos são nomes baseados nos amores gregos. Na Grécia tem 12 tipos de amor. Eu fiz um apanhado aqui para ficar bem didático, para você ter uma noção, tá? Mas vamos lá. Amor porneia é o amor que o bebê tem pela mãe. Eu existo, então você cuida de mim. O que eu dou para a mãe? Dou trabalho, né? Dou trabalho. Sujo a fralda, choro, e você faz tudo para mim. Então você me dá e eu recebo. O que eu dou para você? Nada, minha presença. Minha presença. De vez em quando um sorrisinho. Não é assim? Então, mas esse é o amor natural. E é só nessa fase que isso acontece. Conforme a criança vai crescendo, ela entra no amor storgé, que é o amor da família. E aí ela vai conhecer o amor de uma pessoa diferente da mãe. Qual é a pessoa diferente da mãe que ela vai amar? O pai. Porque ela é fruto do amor da mãe e do pai. Primeiro passa pela mãe, depois passa pelo pai. Quando entra a figura do pai, tem algo importantíssimo. Aqui, nesse primeiro, é um período simbiótico. Eu e a minha mãe somos uma coisa só. Quando eu estou com o meu pai, eu começo a ver que existe a minha mãe e existe o meu pai. Eu amo a minha mãe e amo o meu pai. Minha mãe é diferente do meu pai. Aliás, o meu pai é diferente da minha mãe. Os dois se amam. E aí eu consigo perceber que eu não preciso ser igual à minha mãe para ser amado por ela. Eu não preciso ser igual ao meu pai para ser amado por ele. Eu sendo diferente deles, eu também sou amado. Olha isso aqui. Então, eu posso ser eu mesmo, ganho individualidade e sou amado pelo que eu sou, não por ser igual ou ser o projeto de alguém.
Aqui eu ganho individualidade, precisa da presença do pai, o amor diferente. Mãe é amor do igual, pai é amor do diferente. E o que acontece? Aqui eu já começo a fazer parte de um sistema. Eu guardo meus brinquedos, eu estou vendo que eu tenho tarefas que eu preciso cumprir, eu dou algo para o sistema, eu também existo no sistema, não é assim, o sistema existe para mim, eu existo no sistema, eu tenho direitos e deveres. Esses dois amores aqui vão preenchendo a minha criança, é um amor para o meu lado infantil, meu lado criança. E aí, conforme eu vou evoluindo, eu vou entrar num outro tipo de amor, que chama filia. Que amor é esse? Amor da amizade. Filia é a amizade. E o que é amigo? Amigo é alguém de fora da família que eu amo como se fosse da família. Veja, a minha forma de amar está ampliando. Eu agora não amo só alguém da família, eu amo pessoas de fora da família. Filia. Por isso, quando se fala assim, meu pai é meu melhor amigo, meu irmão é meu amigo, tem alguma coisa errada. Amigo não é pessoa dentro da família. Dentro da família não é amigo. Amigo é fora da família. Se alguém da família ficar substituindo a função amigo, eu terei problemas para amar pessoas que não são da família. Então isso aqui é uma fase importante para eu poder amar pessoas de fora da família. E quando eu tenho amizade, é interessante. Agora tem uma relação de equilíbrio. Se eu vou brincar com o meu amigo, eu levo o meu brinquedo, ele leva o brinquedo dele, ele vai para minha casa, eu vou para a casa dele. Veja, está tendo um equilíbrio nas relações. O que eu estou fazendo? É o primeiro núcleo para me tornar adulto, onde eu vou ter uma relação de equilíbrio. Eu dou e recebo na mesma proporção. Por isso esse amor filia é essencial, amplia a minha capacidade de amar. Depois lá na frente eu vou ter alguém que vai ser diferente dessa amizade, vai ter um amor de uma intimidade maior que é eros, é onde vem a sexualidade. Aqui surge um fator extremamente importante, algo que faz com que eu monte a minha própria família. E quando eu monto a minha própria família, isso aqui é o passado, isso aqui agora é o presente. Eu agora tenho uma família nova. Veja, é um equilíbrio, só que tem uma intimidade muito maior, que é diferente do amor filia, tem sexualidade. Sexualidade vem de seccionar a família do passado para montar uma família nova. Porque aqui, a partir de eros, que nascem filhos, e aí eu vou ter um amor materno e paterno. Amor materno da presença, amor paterno da distância. Mãe é assim, pai é assim. Mãe, preencha as suas necessidades básicas. Pai, ensino você a caminhar para a vida. Mãe e pai é uma função, não é um ser humano, é uma função. Eu, como homem, sei fazer a função mãe. Sei catar uma criança, dar de mamar. Não tenho teta, mas dá para fazer isso. Sei dar acolhimento, segurança, isso é função materna. Função paterna, vou ensinar você a caminhar para a vida. Você já sabe se cuidar, agora eu vou ensinar você a olhar para a vida. Vá para a distância. Amor do pai é pôr distância e fazer o filho caminhar para a vida. E aí vem um outro amor mais profundo ainda, que é o ágape. Porque a partir do momento que os filhos foram para a vida, a minha relação com a vida agora a vida é a minha família como um todo. Todas as pessoas do mundo pertencem à minha família. É um contexto muito mais amplo. Eu estou trabalhando para a melhora dos seres humanos, das famílias, das pessoas. A minha família agora fica uma amplitude muito maior. Aqui eu dou, não espero receber nada. Os pais também. Veja, aqui é o momento onde a gente dá, não espera receber. Por isso eu, como pai e mãe, não posso vir para cá e esperar que meus filhos cuidem de mim. Por quê? Porque eu sou adulto, eles são adultos, eles cuidam da vida deles e eu cuido da minha. Mas não tem mais nem menos. Isso é lei. Seguiu, essa lei funciona. Não seguiu? Daqui a pouco eu vou te passar a próxima aula e vamos ver os problemas quando essas leis não são obedecidas. Ok? Te vejo na próxima aula. E aí, vamos dar um salto agora na segunda lei do equilíbrio? Agora nós vamos falar o quê? Problemas. Bom, você viu o quê? A lista de amores, os níveis, você viu como é importante esse equilíbrio do dar e receber. Cada função na vida, cada tipo de amor precisa ter a sua ordem. E aqui o que nós vamos ver? Funções em desordem. Tem no I Ching, o hexagrama 37, que fala da família. O I Ching é milenar, mais ou menos 5.000 anos atrás. Fala-se sobre 64 hexagramas, que no fundo são etapas naturais da vida. E no hexagrama 37 fala da família. Sabe o que está escrito lá, em síntese, algo assim? Numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, marido é marido, irmão é irmão e assim por diante, essa é uma família harmônica e saudável. Agora, numa família onde mãe é filha, filha é esposa, marido é filho, pai é filho, filho é marido, irmão é marido, irmão é filho e assim por diante, essa é uma família caótica e doentia. O que está falando isso? Rompeu o equilíbrio. Essa é uma família que está completamente desequilibrada. As funções ficaram em desordem. E aí, quais são os problemas que vão advir disso? Vários, inúmeros, eu vou falar alguns, só para você ter ideia. Então, por exemplo, pode existir uma inversão do fluxo de amor. Você viu na aula anterior que o amor ele é progressivo, ele é uma seta que não pode voltar para trás.
É assim que funciona. A vida é linear e tem um fluxo. É como um rio, ele precisa fluir. Não dá para ele voltar para trás. Ele tem que seguir o fluxo natural. E aí, quando tem uma inversão, o que é uma inversão? Por exemplo, filhos parentais e pais infantilizados, onde os filhos estão lá para cuidar dos pais que viraram crianças. Se os pais ficam crianças, eu, filho, por exemplo, tenho que cuidar deles. Então, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Porque agora meus pais vão concorrer pelo amor materno e paterno que eu preciso dar para os meus filhos. Bom, mas é que eu recebi dos meus pais, eu sei. E aí vem, dentro do equilíbrio, lembra do equilíbrio horizontal e vertical? O equilíbrio vertical é o que existe numa família. Por exemplo, eu recebo dos meus pais. E agora? Eu pego o que eu recebi dos meus pais, passo para os meus filhos. E os meus filhos? Passam para os filhos deles. Veja, esse fluxo eu recebo dos pais e passo para os filhos. Se esse fluxo natural for rompido, não, eu tenho que devolver para os meus pais, então eu vou enfraquecer o amor que eu vou dar para os meus filhos. E aí é interessante, porque meus filhos então vão passar fome, porque eu vou devolver para lá. Não, mas quando os pais precisam, eu como adulto eu posso ajudá-los, mas eu não posso tratá-los como meus filhos. Eles são meus pais, eles são adultos. E, se houver um sacrifício, quem deve se sacrificar? Os mais velhos ou os mais novos? E agora? Os mais velhos ou os mais novos? Existe uma hierarquia que eu vou falar que é próximo lei natural, mas eu vou deixar para falar lá, vai ser outro desequilíbrio. Então, os meus pais são adultos. Se eu começar a olhar para o lado criança dos meus pais, eles viram crianças. Bom, você já viu criança ser pai e mãe? Não, não pode. Se eu vou ter você vai ser meu filho ou minha filha. Vou ter você, para quê? Para você cuidar de mim. Então, você não tem direito a cuidar da sua vida, você está prisioneiro a mim. E você me deve, porque eu te dei e agora você tem que me dar de volta. E quanto você tem que me dar para você se libertar dessa prisão? Não tem fim, você vai me dar a vida, porque eu te dei a vida. Ninguém dá vida para ninguém. A vida passa por nós, ninguém é dono da vida. Por isso tem que tomar muito cuidado. Pai e mãe deveriam se tornar desnecessários, esse é o maior objetivo dos pais. E os filhos seguem em frente. E aí eles vão cuidando da família. Isso aqui é a quarta lei que eu vou falar para vocês. Bom, então, se eu me tornar um filho parental, significa eu estou no lugar dos meus avós, cuidando dos meus pais. Então eu perdi meu lugar. Estou identificado com os meus avós. Eu vou dar para os meus pais o que eles não tiveram dos pais deles. Olha a confusão que virou. Já estou pegando aquela primeira lei e misturando com essa. E os pais ficaram criancinhas, viraram filhos e os filhos viraram pais. Inversão de valor. Bom, o que mais pode acontecer se não estiver no equilíbrio? Casamentos disfuncionais. Qual o primeiro modelo, ou o modelo mais importante que eu tenho de casamento? O que é uma relação entre homem e mulher? É o que eu vi com meu pai e minha mãe. Passei a vida vendo os dois. Se essa relação foi uma relação saudável, ótimo, tem um bom modelo. Se não foi, adivinha, vai dar problema. Quer ver? Se eu vou num casamento, mas se eu estou preso numa história dessa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar amor para os meus pais, mas eu não posso colocar amor na família que eu montei. Quando eu tenho que olhar para a família de origem, o meu amor é focado na família de origem, a relação do casamento vai se tornar problemática, porque vai ter um nível de amor diminuído. Por quê? Ainda estou preso no passado, vai ser a quarta lei. Então, eu amar essa pessoa aqui é como se eu estivesse traindo a minha família de origem. Adivinha o que vai acontecer? Vão acontecer casamentos disfuncionais. Casamentos disfuncionais. Minha mulher vai ser uma criancinha que eu tenho que dar tudo para ela, porque ela é uma menininha mimada, porque você diz que me ama, se me ama, você faz tudo o que eu quero. Gente, que maluquice é essa? Um casamento disfuncional. Não, eu que vou ser criança e você cuida de mim, você me dá tudo que minha mãe não me deu. Casamento disfuncional. Adivinha o que acontece com esses casamentos? Vão ficando fracos. Os filhos, quando entram aqui, entram num contexto diferente do que deveria ser a função de filho. Filho é para segurar casamento, filho é para preencher meu vazio, filho é para me dar o que meus pais não me deram, filho é para ser uma fonte de amor contínuo, eterno, vai virar um caos. Essa família vai seguir em frente com saúde para a vida? Não, vai gerar uma série de problemas. Tem filhos aqui, nesses casamentos. Vão entrar filhos, eles vão funcionar como os submissos ou os rebeldes. O que são submissos e rebeldes? Filho submisso, eu faço tudo o que você quer que eu faça, quer que eu sente, quer que eu levanto. Eu não sou responsável por nada do que eu faço, porque eu faço tudo o que você falar. Eu não tenho identidade, eu não tenho nada. Esses filhos aqui, que filhos lindos e maravilhosos. Não são, não, porque por dentro eles estão se destruindo para ser o que você quer que eles sejam. E tem os rebeldes, não vou fazer nada do que você quer. Você quer que eu sente, eu levanto. Você quer que eu levante, eu sento. Tudo que você quiser falar para mim, eu faço o contrário, porque você não manda em mim. Também não tem individualidade nenhuma, vão ser apenas rebeldes, mas não conseguem andar para a vida. Fica num joguinho. Vou provar para você que você não é um bom pai nem uma boa mãe, você faz tudo errado. Conhece esse joguinho? Ixi, conheço de monte, né? Bom, dificuldades em tudo quanto é tipo de relacionamento, tanto os afetivos como profissionais. Mistura-se
Por exemplo, o que é papel de liderança, quem é o papel, por exemplo, que coordena, que comanda, quem é uma equipe, porque está tudo detonado. Porque um filho parental, eu entro numa empresa e vou achar que eu tenho que mexer na empresa toda, que eu tenho que consertar a empresa. Eu sou dono da empresa? Não. Então o que eu estou fazendo? Filho parental. Quem está acima de mim está sempre fraco e eu tenho que provar que eu sou melhor que eles. Imagina isso dentro de uma equipe, que bagunça que vira, né? Então, relacionamentos profissionais também vão ser complicados. Relacionamentos financeiros. Nossa, para que serve dinheiro? Dinheiro para eu dar para o meu irmão, para dar para meu pai, para minha mãe, para dar para todo mundo da família, porque eu tenho que sustentar meus sobrinhos, meus filhos, meus irmãos, meus pais. Ou então, eu não tenho nada, alguém cuida de mim, eu perco tudo, eu não tenho capacidade, você entendeu? Alguém cuida, alguém cuida. Ou eu viro um parental, uma teta cheia de leite, dando para todo mundo, que pode ser o dinheiro, pode ser qualquer outra coisa. Ou então vira criancinha carente que alguém tem que dar para mim. Isso é uma família saudável? Óbvio que não, né? Problemas de todo lado. E doenças, então? Festival de doenças. Por quê? Eu, como doente, eu não faço nada, não sou responsável, alguém cuida de mim. Se eu melhorar da doença, se melhorar eu tenho que trabalhar, ganhar meu dinheiro, não é melhor não, né? Então eu fico sempre nesse papel. E além que assim como doente, eu ainda posso xingar você, mas eu estou doente, entendeu? E se você faz alguma coisa que eu não gosto, que eu não quero, eu fico mais doente do que a culpa é sua. Então eu utilizo a doença dentro desses jogos de desequilíbrio, joguinhos de poder, chantagens emocionais que não acabam mais. Bom, você nunca viu isso? Tenho certeza que você já viu. E aí observa, quando você começa a ver que tem um desequilíbrio, o que precisa acontecer? Colocar as funções em ordem e colocar o amor dentro do nível adequado. Eu não vou me submeter ao que o outro quer ou deseja, porque ele usa um crachá de pai, mãe, filho, seja lá o que for, porque isso são joguinhos de poder. Ponha ordem na vida, função e ordem, e coloque em ordem no equilíbrio. Quando você é adulto, você não cai nesses jogos de poder, de chantagem, não cai nessas confusões. A hora que você percebe o desequilíbrio, você volta para o equilíbrio como adulto. E veja o outro dentro do que ele realmente é. Ele é adulto, ele é adulto. Trate-o como adulto. Não infantilize, não importa quem seja, pai, mãe, filho, marido, mulher, não importa. É adulto, é adulto. Fica sempre nesse jogo de equilíbrio do dar e receber. Esse problema é meu? Não, é seu. Então você resolve. Posso até ajudar você a resolver, mas a responsabilidade é sua, não minha. Sou adulto. E você é adulto e você é capaz. Não, eu vim aqui para você cuidar de mim. Criança. E eu viro o quê? Mamãe, papai? Então, se não resolver, a culpa é sua. Eu sou inocente, você é o culpado. Ih, joguinhos, né? Se quiser cair nisso, paciência. Se entender que está desequilibrado isso aqui, é só colocar isso em ordem, ok? Te vejo na próxima lei natural, a terceira. Tchau. Bom, vamos falar da terceira lei? Hierarquia. Hierarquia quer dizer ordem sagrada. A hierarquia, como lei, diz algo interessante, que existem os grandes e existem os pequenos. O que são os grandes? Os adultos. O que são os pequenos? As crianças, por exemplo. Os grandes dão para os pequenos. Essa é uma ordem. Se, por exemplo, o pequeno está dando para o grande, está em desordem. A ordem sagrada é, os grandes dão para os pequenos. Além da idade, além de adulto e criança, também existe algo de função. As funções mais importantes são ocupadas pelos maiores. Os maiores, por exemplo, para ser pai e mãe, eu preciso ser adulto, não dá para ser criança e ocupar uma função de pai e mãe. Por quê? Porque tem uma responsabilidade com o sistema. Então existe a função. E aí vem o respeito e o comando. Se você olhar na Bíblia, está escrito lá, respeitai pai e mãe. Quem é que deve respeitar pai e mãe? Tanto os adultos como as crianças. Mas o que é respeitar pai e mãe? Respeitar a função. Se eu sou o pai, eu tenho que ser pai. Não utilizar o papel de pai para buscar dos meus filhos que preencham meus vazios infantis. A função pai precisa ser respeitada, a função mãe também. Por isso, ser pai e mãe precisa ser adulto. E pai e mãe estão lá para cuidar dos filhos, dentro da necessidade deles. Por isso, ser pai e mãe não é fazer o que eu quero, o que eu acho que é o melhor, é fazer o que precisa ser feito, para que os filhos evoluam e se tornem adultos e sigam em frente para a sua vida. Então, a função precisa ser respeitada. Num sistema, as funções precisam estar em ordem, isso é básico. Bom, então quem ocupa as funções mais importantes? Geralmente as pessoas mais velhas do sistema. Desde que ela realmente respeite o sistema. Não basta ser o mais velho e não basta ter um crachá escrito pai, mãe, avô, avó. Tem que fazer a função. E aí assume o comando e é respeitado por quem vem depois. Então, os primeiros têm prioridade sobre aqueles que vieram depois. Quem veio primeiro? Os pais. Quem vem depois? Os filhos. Ordem. Quem vem primeiro dentro dos filhos?
O primeiro veio antes do segundo e assim por diante. Então, a ordem, o primeiro é o mais velho, depois vem o segundo, terceiro, quarto, quinto. Essa ordem precisa ser respeitada. Eu até já falei disso numa outra lei anterior. E é interessante que você vai observar que essas leis, elas vão interagindo e se integrando, tá? Então vamos lá. Prioridade. A prioridade é sempre de quem veio primeiro. A questão é interação com o sistema. Então, por exemplo, o filho mais velho, o irmão mais velho, tem prioridade sobre o que veio depois. Mas é interessante, porque ele pode ajudar os pais a cuidar do menor. Mas qual é o foco principal dentro do sistema? Cuidar de quem é o mais jovem. Então, os mais velhos cuidam dos que são mais novos. Por quê? Para beneficiar o sistema. Então, veja, o comando vai para o mais velho, só que o mais velho dentro do sistema sabe que precisa dar preferência aos mais jovens. Dar preferência não significa fazer o que os mais jovens querem, e sim fazer o que eles precisam. Isso precisa tomar um cuidado enorme, que geralmente fica assim, fala, então, mas o meu filho quer que faça isso, então eu vou lá fazer para ele. Ele precisa disso? Quem comanda a casa? Aliás, quem comanda as casas hoje em dia? Os pais ou os filhos? Já viram que a hierarquia começou a complicar. Eu vou falar com mais detalhes sobre a interação sobre o sistema, que isso aqui é extremamente importante. Interação com o sistema. O que é interação com o sistema? Qual é o significado que eu dou para o mundo que me cerca? E nós vamos passando por fases. Então, hierarquicamente é interessante, porque dependendo de como eu observo o mundo, eu ganho uma função em relação a esse mundo. E eu preciso passar por essas várias etapas, porque isso vai dar um significado para a minha presença, para a função que eu exerço com o mundo aqui fora. Então, vamos lá. No primeiro momento, eu sou o mundo. Se você olhar para uma criancinha, um bebê lá, vamos colocar até um bebê antes de ser um bebê, dentro do mundo lá, no útero, dentro do mundo intrauterino, aquilo a criança sente como mundo, ela é o mundo. Ela não tem noção que tem alguma coisa aqui fora. Conforme ela vai crescendo, encostando na parede do útero e vendo que tem alguma coisa fora de mim, eu começo a perceber que existe o mundo. Eu não sou o mundo, tem eu e tem o mundo. E o mundo cuida de mim, me dá proteção, abrigo, me dá alimento, me dá carinho, me dá tudo que eu preciso. Então isso aqui é essencial para quê? Para o bebê. Veja, eu sou o mundo, depois existe um mundo aqui fora. Esse mundo tem uma função, cuida de mim. Depois eu começo a perceber que eu faço parte do mundo. Veja, eu existo, existe o mundo, existem várias pessoas, eu começo a observar que tem várias funções e eu faço parte desse mundo. Você está vendo que está mudando o contexto e o significado. Chega uma hora que eu interajo com o mundo, eu estou vendo que eu sou importante para o mundo e eu estou dando e recebendo, lembra da lei anterior? Dando e recebendo com o mundo. Então estou interagindo com ele. Eu construo um mundo melhor. Construo um mundo melhor quando eu tenho uma profissão que eu vou exercer nesse mundo e colocar os meus dons para o mundo aqui fora, para fazer com que esse mundo aqui fique melhor. Eu vou casar e ter filhos para quê? Para dar uma oportunidade para o mundo ficar melhor. Eu vou dar algo melhor do que eu recebi dos meus pais. E aí chega um momento que eu sou responsável pelo futuro do mundo. Eu tenho que dar um mundo melhor, não só para os meus filhos, mas para todos os seres mais jovens que existem no mundo. E aí eu começo a perceber que o mundo é muito maior do que os seres humanos. Existe a vida, existe um planeta, existe um universo muito maior. E que eu sou responsável para que esse grande universo caminhe de uma forma saudável. Aqui extrapola completamente o que é a família. Lembra? Isso aqui tem a ver com a murágape que eu falei anteriormente. Então eu sou responsável pelo futuro do mundo. E por ser responsável, não é só dar um mundo melhor para os meus filhos, também é dar filhos melhores para o mundo, que também sigam nesse caminho. Você percebeu que o significado, o contexto de cada um, define a forma como eu vou funcionar na vida e no sistema? Então, hierarquicamente, quando eu tenho um significado muito maior, veja, eu saio de uma individualidade absurda até alguém que tem uma visão do sistema. Quem é que tem que carregar as responsabilidades e o comando? Quem tem uma noção melhor do sistema. Por isso, os mais velhos, mas os mais velhos que evoluíram na função do sistema, comandam o sistema que vem atrás. Entendeu? Não basta ter uma idade. Por exemplo, eu posso estar aqui com a minha idade e achar que o mundo tem que cuidar de mim. Eu estou completamente fora da minha função. Nessa idade que eu estou, eu deveria estar trabalhando para cá, não aqui. Então não basta ser mais velho ou ter um crachá, tenho filho. Se eu tenho filho, eu sou pai ou mãe. Não, pai e mãe é uma função, não é? Ter filho é uma coisa. É a mesma coisa. Ter fome e ter vontade de comer são duas coisas completamente diferentes. Ter filhos é uma coisa, ser pai e mãe é uma responsabilidade e uma função que eu preciso exercer. Por isso, os pais estão na prioridade, depois vem os filhos. E as prioridades, elas vão acontecendo de várias formas. Por exemplo, a hora que você casa, qual é a prioridade? A sua família de origem ou a sua família atual? Bom, deveria ser a sua família atual.
Se for a família de origem, já rompeu as regras daqui da hierarquia. Por quê? Porque precisa seguir sempre em frente. Isso eu vou falar na quarta lei. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar dos problemas que acontecem quando rompe a lei da hierarquia, os emaranhamentos decorrentes da não observação dessa lei. Te vejo na próxima aula. Bom, nós vimos hierarquia. Agora vamos ver o que acontece quando não é respeitada essa lei. Quais os problemas e os emaranhamentos que isso pode acontecer. Dentro da família tem algo óbvio, né? Por exemplo, quem comanda a família? Os filhos ou os pais? Para que servem os pais? Para fazer tudo o que os filhos querem? Eles são os reis e os pais são os que vão oferecer coisas para os filhos? Isso beneficia os filhos ou não? Quem deveria comandar o sistema e para quê? Veja, comando, liderança, comando, decisões. De onde vem isto? Então, voltando à família. Cada decisão que eu tomo, por exemplo, vou casar. Se eu vou casar, o que vai acontecer? Eu vou montar a minha família. Se eu vou montar a minha família, o que vai acontecer? Eu saio da função filho para ser um adulto, filho adulto, e depois eu parto para uma função pai. Se eu sou um pai, vou colocar marido, pai, veja, não são funções que vão evoluindo. Se eu estou evoluindo nessas funções, eu tenho uma missão e valores que vão mudando as minhas decisões. E dentro das decisões, por exemplo, qual é a prioridade para você? Se você está casado, casada, se tem filhos, está na função parental. A função principal, se você tiver que tomar uma decisão, vou colocar você no teste do barquinho. Você está num barquinho com uma boia salva-vida nas mãos. De um lado, a sua mãe está morrendo afogada. Do outro lado, o seu marido ou a sua esposa, sei lá, pai e mãe dos seus filhos está morrendo afogado. Você só tem duas opções. Ou você joga a boia para a família de origem, a mãe, ou você joga a boia para o seu marido, para a sua esposa, pai e mãe dos seus filhos. E não adianta ficar falando, não, é que um sabe nadar, não interessa, você vai jogar a boia. Ou você salva um, salva outro. Para quem você joga? E se começar a ficar, não, mas olha isso, olha aquilo, a resposta deveria ser imediata. A maioria, se você for igualzinho à maioria, mais de 90%, você joga a boia para a mãe. Não, mas aí vem explicações justificativas, não interessa. Como é que você vai explicar para os seus filhos que você deixou morrer o pai e a mãe deles para salvar a sua mãe? Quem precisa de quem? Quem precisa de quem? Qual foi a prioridade que você deu nesse momento? Você está olhando para o passado ou você está olhando para o futuro? Você está vendo o benefício de quem? O benefício dos seus filhos? Então, se você ama os seus filhos, você deveria tomar qual decisão? Dá um sentimento de culpa enorme. Exato. Como é que seus filhos vão olhar para você depois que você toma essa decisão? Eles vão sentir segurança com você ou não? Essa família vai ser uma família que dá amor, carinho, segurança para os filhos ou, de repente, tem outras prioridades? Como é que eles vão olhar para você? Como é que você vai olhar para eles? E outra, a sua mãe aceitaria a boia? Quem é que deveria se sacrificar pelo bem-estar da família? Os mais jovens ou os mais velhos? Os mais velhos, né? Numa ordem natural, os filhos enterram os pais e não o oposto. Então, quem deveria se sacrificar, aliás, a primeira pessoa que deveria falar jogue a boia para a sua família, deveria ser a mãe ou o pai que está morrendo afogado lá. Por quê? Porque agora o foco da família é a nova etapa da família e não a etapa anterior. Então, quem deveria se sacrificar? Os mais velhos se sacrificam pelos mais novos. Hierarquia. Bom, deixo você com as suas conversas furadas, com as suas explicações e justificativas. Só estou falando que uma família que segue a lei natural, ela tem uma chance de ser saudável. Não segue, ela vem para um caminho doentio. Bom, se você fosse a mãe, você ia querer a boia? Ou você ia olhar o desespero dos netos que iam ficar? Você é mais importante, o mundo cuida de mim, ou eu faço parte desse mundo e vou fazer algo melhor para o mundo? Qual é a prioridade? A minha necessidade pessoal ou a evolução do sistema? Bom, questionamentos. Comando, decisões. Cada decisão que você toma na vida, você segue as suas leis, missão e valores. Precisa ver se está em ordem com a natureza. Se não, você ou segue o comando de outras pessoas, alguém manda aí em você, e você segue aquilo que os outros esperam de você, ou você realmente é dono da sua vida e sabe o que está fazendo. E assume responsabilidade. Adulto se torna responsável. Mundo infantil, eu sou inocente, eu sou culpado. Adulto é responsável, não trabalha com
culpa e inocência, é responsabilidade. Por isso, liderança, veja, a liderança serve na família, serve numa empresa, na profissão, trabalho em equipe. Eu preciso saber comandar e tomar decisões. Quando eu estou numa decisão, por exemplo, que vai comprometer o rumo da família, eu tenho que ver o benefício inteiro da família, não se eu quero ou eu não quero. Por exemplo, um casal tem uma situação, surgiu agora um emprego maravilhoso para o marido que seja, pode ser para a esposa também, vamos lá. Senão fica, não, mas você, não importa, surgiu um emprego maravilhoso que vai dar um futuro melhor para a família. Mas esse emprego vai fazer com que nós tenhamos que sair daqui da cidade onde mora a nossa família para ir para um lugar diferente. Bom, agora nós vamos ver valores. Então, eu abro mão da possibilidade da família ter um futuro melhor, mas aí eu vou ficar longe do meu pai e da minha mãe? Ué, você vai ter que tomar decisões. A decisão é, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe? Eu abro mão do futuro da minha família para olhar para o passado? Abro mão de algumas coisas para ter um destino muito melhor para a família? Bom, de novo, missão e valores. Você está focado num caminho de evolução para o futuro ou está olhando para o passado? Trabalho em equipe. Se eu faço parte de uma equipe, tenho o meu lado individual e tenho o lado do trabalho dentro do sistema, minha relação com o sistema. É importante eu ter minha individualidade, mas quanto mais eu estou evoluindo dentro do mundo, a minha interação com o mundo, eu vou vendo que o meu papel no sistema é muito maior, a responsabilidade é maior. Eu trabalho menos no eu e trabalho mais no nós, mais no todo. Por quê? Porque eu faço parte desse grande todo. Quando eu olho para o meu próprio umbigo, o mundo aqui fora não existe. Adivinha qual é o caminho melhor de uma família? Eu olhar para a minha individualidade ou eu fazer parte de um grande movimento, de um grande todo? Você sabe a resposta, né? Então, responsabilidade ao invés de culpa, inocência. Eu sou responsável. Cada decisão que eu tomar agora vai influenciar lá no futuro. Eu estou vendo lá na frente. Estou fazendo algo para que a família tenha um futuro melhor. Então, eu me sacrifico. Sacrifício também é um ofício sagrado. Eu vou abrir mão de algumas coisas para ter algo muito melhor depois. E muitas vezes não é algo melhor para mim, é algo melhor para o futuro da família. E aí você precisa ver se é o futuro ou o passado da família. Futuro e passado nós vamos falar no próximo lei. Evolução. Lembra da evolução? A sua interação com o mundo vai dar a você um nível de responsabilidade, uma interação com o mundo maior. Em que fase você está, em que fase você deveria estar na relação com o mundo. Porque cada fase muda completamente a forma de você evoluir a sua missão e valores, tomar comando e decisões. Isso afeta você no mundo pessoal, no mundo familiar e no mundo profissional. É importante isso aqui. Qual é a relação que você tem com o mundo? E qual é a relação que você deveria ter nessa fase de vida? Isso vai definir se você está seguindo a lei da hierarquia ou se você está atrasado ou não está evoluindo ou involuindo. Acorda. A sua decisão vai mudar a forma de olhar para a vida. Obedeça a lei e você vai para um mundo saudável. Não obedece, inventa um monte de explicações, você vai ver os problemas que você vai ter no mundo familiar, na relação com filhos, profissão, dinheiro e assim por diante. Ok? Te vejo na quarta lei. E aí, vamos ampliar mais a consciência? Vamos entender melhor como é que funciona a vida? Quarta lei, a lei do tempo e espaço. A relação tempo e espaço é fundamental para tudo que você fez, para o que você faz, para o que você fará. Veja, eu acabei de falar três dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Observe lá atrás quantas decisões você tomou e como essas decisões influenciaram o seu destino, tudo que foi materializado. Lá atrás, por exemplo, tinha uma decisão a ser tomada. Por exemplo, quando eu fui decidir minha carreira profissional. Vou entrar em tal faculdade, vou fazer tal curso. Pronto, aquilo não definiu um caminho? Definiu. Isso não materializou o seu caminho? Não construiu um mundo diferente? Imagina se você tivesse tomado uma outra decisão. Não materializaria outro caminho diferente? Quantas decisões você tomou e toma hoje que influenciam o seu futuro neste momento? E a questão é, para que você toma essas decisões? Então vamos lá, tempo e espaço. Eu vou pegar aqui um conceito da física quântica. Quando se estudou luz, a luz começou a observar o quê? A luz é uma onda de energia ou é uma matéria? Bom, a luz é onda e matéria ao mesmo tempo. É algo meio louco, né? Mas onda é uma onda de energia, matéria é uma partícula, materialização. Você funciona desse jeito, você vive numa onda. E de repente você colapsa a onda. Colapso é um termo da física quântica. Você vai materializar algo. Cada decisão que você toma materializa algo. Vou fazer isso. Pronto. Materializou um caminho. Enquanto está na onda, você tem múltiplas
probabilidades. A hora que você define, você materializa. E precisa acontecer isso. Só que a onda continua. Existe uma onda de vida que vai te impulsionando para a vida. Existem as decisões que você vai materializando, que aí precisa ver se as suas decisões estão seguindo essa onda natural de vida ou se de repente você está tomando caminhos estranhos ao movimento natural de vida. O que vai acontecer? É como uma não aceitação desse fluxo natural. Eu quero agora mudar. Eu tenho capacidade de tomar muitas decisões. Todas as decisões que eu faço que favoreçam o fluxo natural para a vida me deixam mais saudáveis. Se eu resolver mudar o rumo natural, aí complicou. Veja, vou dar um exemplo. Se eu seguir as regras naturais de trânsito, eu posso pegar o carro e colocar um objetivo. Vou para a cidade de Florianópolis. Pego meu carro e, se eu seguir as leis de trânsito, são as leis naturais de vida, eu chego em Florianópolis com uma chance muito grande de não ter nenhum problema. Se eu não sigo essas leis, nossa, a coisa vai ser complicada. Agora, se eu não souber nem para onde eu estou indo, eu ponho o carro na estrada e não sei para onde vou. Já viu a confusão que vira, né? Bom, então tem uma onda natural de vida que isso aqui eu sinto na minha alma. É interessante, eu sinto quando as coisas estão indo bem. Quando eu começo a tomar decisões equivocadas, a minha alma sente que tem um desconforto. A minha mente, se estiver conectada com a alma, toma decisões adequadas com isso aqui. Se não estiver, tem uma dissociação. Mas voltando, existe um fluxo natural de vida que faz isso comigo. Você pega, por exemplo, uma tartaruguinha que acabou de nascer, você já viu? Ela nasce e aí começa a correr em direção à água. Alguém precisou dizer para ela? Não. A onda faz com que ela siga para aquele lugar. Se ela não for em direção à água, ela morre. É uma onda natural que puxa. E aí ela faz um movimento para aquele lugar. Aí vem um conceito, veja, tempo, conceito de idade. Idade corporal, idade mental, idade emocional. Posso colocar idade espiritual, posso colocar várias idades. Por exemplo, se eu tenho a idade que eu tenho hoje, mas eu não aceito essa idade no meu corpo. Não aceito, eu quero ter um corpo de adolescente. Isso faz algum sentido? Não, mas deixa eu explicar e justificar, à vontade. Eu tenho a idade do meu corpo. Todas as decisões que eu tomei em relação à saúde ou algo que não foi relacionado à saúde no meu corpo, eu pago o preço hoje, não pago? Todas as decisões do passado, eu vou pagar o preço. Semear é opcional, a colheita é obrigatória. Se você semeou laranja, você vai colher laranja, não melancia. Então, todas as decisões que você tomou, você vai materializar lá na frente. Ah, mas não era bem isso que eu queria, mas foi isso que você fez. Não, mas quando eu fiz, eu não pensei nisso. Foi isso que você fez. Você semeou abacaxi, você vai poder colher abacaxi. Só isso. Você casou com uma laranja, então você está casado com uma laranja. Não, mas depois eu queria que ela virasse uma melancia. Não, não vai virar melancia, vai ser laranja mesmo. Não, mas eu não vi que não era laranja, problema seu. A realidade estava na sua cara, você não viu? Então, quando você está conectado com o mundo, você segue, aceita naturalmente a sua idade corporal, a sua idade mental, a sua idade emocional, a sua idade espiritual, seja lá que idade for. Eu estou nesse tempo. Eu aceito isso. E estou nesse local. Isso é fruto das minhas decisões. Eu também aceito isso. Não, eu vou ficar olhando para o passado. Para quê? Só se for para aprender, para não fazer as mesmas besteiras. Não, mas eu quero voltar lá para trás. Você consegue voltar lá para trás? Não. Só se você fizer parte do filme lá, do efeito borboleta, alguma coisa, que você volta lá para trás. Mas você não vai voltar para trás. Você vai tomar decisões daqui para frente. Quem fica olhando para trás é a mesma coisa de dirigir o carro olhando para o espelho retrovisor, mas não olha para frente. Adivinha o que vai acontecer nessa caminhada. Então eu preciso olhar e aceitar todas as decisões que eu tomei lá atrás, tudo que determinou como eu estou hoje, onde eu estou, e a partir daqui eu posso tomar novas decisões que vão materializar. Eu sigo uma onda natural de vida ou sigo uma onda artificial? Vai dançar. O que eu vou tomar decisões para materializar? Eu é que escolho. Então, aqui, passado, presente e futuro. Para onde eu tenho que olhar? A vida é linear, é um fluxo natural. Aqui é o passado, aqui é o futuro. E aqui é o presente. Hoje, você está onde? Aqui. Se eu estiver aqui, mas eu estou achando que eu estou aqui, tem alguma coisa errada. Se eu estou aqui, mas estou achando que eu estou aqui, tem algo errado. É como assim? O seu corpo e a sua alma estão fora de lugar. Você está na realidade, você está aqui. Mas você está enxergando outra coisa? Você está fora. Você não está ocupando o tempo e espaço natural. Se eu estou no presente, as raízes estão aqui. Aqui é o tronco, aqui vão crescer galhos, frutos, flores e assim por diante. Eu vou tomar decisão para o futuro. Se eu estiver aqui e gastar energia olhando para ilusões ou voltando para trás, eu estou tirando energia de ter um futuro melhor. Então, passado, presente e futuro. Cada decisão que eu vou tomar na vida vai fazer com que materialize novos caminhos. E a todo momento eu estou tomando decisões. Aliás, quanto mais responsável, quanto mais evoluído você tiver na vida, você vai ver quantas decisões você toma por dia. Um monte. Criança toma quantas decisões por dia? Geralmente ele dá o problema e alguém decide por ele, né? Conforme você vai avançando e evoluindo, você tem que tomar várias decisões. A responsabilidade, a relação com o sistema. E aí,
olhar para o futuro. Aprenda, aqui é fonte de aprendizado, aqui é aplicação do aprendizado. Se você souber fazer uma relação adequada de tempo e espaço, aceitar onde eu estou, como eu estou e o que eu posso mudar lá na frente, a partir dessa forma de olhar para a vida, você tem possibilidade de ter um futuro melhor. Senão, você vai ficar preso aqui no passado, em rumo circular, não consegue ir para o futuro. Mas isso eu vou falar na próxima aula, que são os problemas quando essa lei de tempo e espaço não é obedecida. Te vejo na próxima aula. E aí vamos dar mais um salto na quarta lei, tempo e espaço. Bom, morrer para viver, morrer para viver. Lá naquela lei que eu falei, nesta lei que eu falei na aula passada, tempo e espaço. Lembra que falei assim, materialização? Existem probabilidades, vários caminhos e eu tomo uma decisão. A decisão que eu tomo depende do meu nível de consciência. Eu vou olhar, dependendo do meu nível, da minha amplitude de consciência, eu estou vendo as consequências de cada decisão que eu vou tomar na vida. Se eu consigo ter uma visão lá na frente, fala, se eu entrar por esse caminho, eu vou ter lá na frente alguns resultados. Vou ver o que é bom, o que é ruim, o que eu ganho, o que eu perco em relação a isso. Quando eu defino, vou dar ao meu filho condições para que ele siga para a vida dele, para que ele se torne um adulto responsável. Eu estou vendo o quê? A continuidade da família, para que ele se torne um pai e uma mãe saudáveis, para dar aos seus filhos e, consequentemente, aos meus netos, lá na frente aos bisnetos e assim por diante, um caminho saudável para a família. Ele se tornando forte como ser humano, ele vai se tornar um forte adequado como pai, mãe, e vai passar para os filhos o grande amor da família que veio de muitas e muitas gerações. Veja, nesse momento, eu, pai com filho pequeno, por exemplo, eu materializo essa função. Eu sou o grande, ele é o pequeno. Conforme ele cresce, ele vira adulto, aí muda. Muda o quê? Ele agora também se torna grande. Se ele se torna grande, estamos num nível diferente. Eu agora fico por trás dele, estimulando, siga a sua vida e você é capaz. Já ensinei o que é o necessário. Bom, caso isso não ocorra, o que vai acontecer? Se eu sou o grande o tempo inteiro, os meus filhos serão sempre pequenos. Se eles são pequenos, como é que eles vão passar para os filhos deles? É claro que isso aí tem muito a ver com as outras leis também. Então, o que acontece? Precisa, a função pai, mãe, por exemplo, tem que passar para a próxima geração. Então, a minha função de pai, mãe, tem que acabar. A família de origem, na matéria, precisa sumir porque vai desaparecer. A morte vem para os mais velhos, não vem? Então, o que passa para frente? A onda de energia de amor, a onda da função. Quem vai materializar a função? A próxima geração, ou as próximas gerações. Se eu materializar a função em mim, essa função não será passada para o outro, porque eu tenho essa função. A função me dá poder. Só que esse poder vai estragar o caminho de amor da família. Porque eu vou ser pai ou mãe eterno, então eles serão sempre filhos, não se tornam pais. Precisa passar. E aí precisa morrer na matéria para viver no tempo. E aí o que acontece? Veja, eu vou fazer algo para os meus filhos para que internalize essa função. Eu dou até internalizar. A hora que ele absorveu, compreendeu e se tornou um adulto, agora o amor está dentro, não precisa estar perto. Os pais não precisam estar perto para ficar checando se está tudo certo ou não. Você já é capaz de fazer isso sozinho. Então, onde é que foi parar essa função pai e mãe? Não é mais perto checando, é dentro. Então, se está dentro de mim, eu agora exerço a função. Vou passar para a próxima geração a mesma coisa. Fico perto até internalizar. Tornou adulto, internalizou, pronto, já é capaz de fazer isso sozinho. Então, a função fica. Os portadores da função passam o bastão e vão morrendo, porque é natural, eu vou morrer. Então, se eu sou uma figura essencial na família, e sem a minha presença a família não anda, veja, eu sou o grande, eles vão ser sempre os pequenos, o dia que eu morrer tudo acaba. Faz sentido? Não, é óbvio, né? Então, precisa morrer para viver. Morro eu, mas a função que eu exercia, passei para a próxima geração, que vai fazer a mesma coisa. Então, a função que fica dentro permanece. Essa onda permanece. A materialização é temporária. Primeiro foi comigo, materializou, agora é hora da próxima geração materializar. Então o que acontece? Nós estamos vendo aqui passado, presente e futuro. Hoje eu estou numa função, que essa função vai para frente, materializará lá. Se eu
ficar preso ao passado ou impedir que essa onda siga, o que vai acontecer? A energia para o futuro vai diminuir. Se eu ficar com um objetivo maior de olhar para o passado, porque tem alguma coisa que me aprisiona, ou um tipo de amor, é amor. Ah, eu tenho que devolver tudo que eu recebi aqui para trás. O que acontece aqui? Compromete o futuro. A função pai não é função pai e mãe, função parental, não é para cuidar das criancinhas do passado, e sim para as crianças do futuro. Imagina a confusão que isso aqui vai virar. Imagina o nível de consciência. Se você não tiver um nível de consciência que olhe para isto com um amor saudável, você vai tomar decisões que vão comprometer o futuro da onda da família. Bom, tem uma pesquisa que mostra o seguinte, que a maioria das pessoas, a maioria é 93% das pessoas, estão voltadas olhando para o passado. E apenas 7% estão olhando para o futuro. Bom, se essa estatística aqui chegar até nós, é bem capaz que 93%, talvez você faça parte desses 93%. Se você jogar energia para o passado, você vai comprometer o futuro. O seu futuro pessoal, o futuro da própria família. 93, alto, né? É. Ponto de vista. Bom, se eu tenho um ponto de vista que é assim, ó, o que é isso? Isso não parece aquela viseira que põe no cavalo? Põe a viseira porque o cavalo só consegue ir para onde ele enxerga, então você põe uma viseira. Se você tem uma visão, com uma obsessão, é só olhando para aquilo, isso é o certo, imagina, o resto é tudo errado. O futuro tem sempre um número infinito de probabilidades. Infinito de probabilidades. Quando você está obcecado por alguma coisa, você só enxerga aquilo. Conclusão, você tem possibilidade de mudanças? Não, porque você fica preso no mundo de obsessão. O certo é isso, é assim que se faz. Ponto de vista, se você olha sempre por essa mesma forma, tem sempre esses mesmos referenciais, se isso é o certo, qualquer outra possibilidade é errada. Imagina você conversando com pais, filhos, amigos, com funcionários, com qualquer pessoa. Se você é preso nesse mundo de obsessão, você não consegue sair desse lugar, porque a vida é só um caminho. Bom, e o pior, vai conseguir sair? Não. E no fundo, você está preso. E essa obsessão, um dia você vai descobrir que essa obsessão é sempre voltada para alguma coisa do passado. Porque quem olha para o futuro sabe que tudo pode mudar. O que faz eu tomar decisões? O meu nível de consciência. Para ter um nível de consciência, eu preciso mudar o meu ponto de vista frequentemente e buscar o... Você vê o quê? Bom, você vai ver um retângulo. Então você fala, isto é um retângulo, isto é um retângulo. Você está certo, isso é um retângulo, olhando pelo ponto de vista que você tem. Mas se eu fizer isso aqui, aí você vai falar, isso é um círculo, isso é um círculo. Afinal, é um círculo ou um retângulo? É um cilindro. Se você somar as imagens, mas a questão se o círculo é o certo, o retângulo é errado, e vice-versa. Você não está preso em muitas situações de vida assim? Quando você vai falar, brigar, ter conflitos, discutir relacionamento, aquelas besteiras que se faz, você não está tentando impor uma visão? É certa, só que é limitada. Você está preso numa obsessão? Você está vendo as múltiplas possibilidades? Dá medo ver as possibilidades, porque aí eu tenho que tomar decisão? É, porque a vantagem de ter obsessão é que você não precisa tomar decisão, é sempre aquela. Então você não corre o risco de fazer errado, né? E errar faz parte da vida. Probabilidades. Quando você amplia o nível de consciência, com certeza você mudou o seu ponto de vista. Você vai enxergar de mais longe, de outro lugar, de outra forma. Você vai ver o que outros enxergam. Não é dizer que aquilo é certo ou errado, mas são formas diferentes de olhar para a realidade. Quando você é capaz de ter uma visão mais abrangente, você ganha um nível de consciência muito maior. Só que aí você tem que tomar decisão. E aí você assume responsabilidade. Lembra, nada de inocência e culpa. Veja, distância. Quem está obcecado é isso aqui, ó. Quando você olha à distância, você vê muitas coisas. E quando você muda a forma de olhar, você vai ter novas visões da vida. E aí, um outro ponto importante, quando ou você fica focado dentro de você, ou fica focado só lá fora de você. E aí isso aqui precisa ter uma pulsação. Pulsação, o que é pulsação? Ora, estou dentro de mim. Por exemplo, vou fazer uma meditação. Olho para dentro de mim. Colocar uma ordem interna. Ou então, olho aqui para fora, deixa eu ver o que está acontecendo aqui fora. Qual que é o certo ou errado? De novo, não tem certo nem errado. Existe uma pulsação. Eu preciso perceber como está o mundo aqui fora, preciso perceber como está o meu mundo aqui dentro e, dependendo das decisões que eu vou tomar, eu vou fazer uma interação mais adequada ou vou fazer algo que vai quebrar essa relação, essa pulsação. Se eu ficar focado só no meu mundo interno, por exemplo, se eu ficar focado só nas minhas necessidades pessoais, eu preciso disso, eu preciso daquilo, alguém tem que cuidar de mim, porque se você não fizer o que eu preciso, você está me abandonando, porque se você me ama, você cuida de mim. Gente, o que é isso? Eu estou olhando para o meu umbigo. Que raio de função eu existo? O que eu materializei dentro de mim? O que eu estou montando no mundo aqui fora?
Estou esperando que você grude em mim e me dê de mamar? Que raio de maluquice é essa? Que idade você tem? A idade mental, a idade emocional, a idade espiritual, a idade racional. Dependendo, se você é adulto, você se comporta de um jeito. Se você for infantil, você está jogando os seus problemas do passado no presente. Você revê os seus traumas aqui. Conclusão, qual é o futuro que você vai ter nisso? Nenhum. A única coisa que vai acontecer é você estar no presente, olhando para o passado e para os problemas que você carrega e não elaborou. Quando você vira adulto, você elabora isso, aprende com o passado e utiliza o conhecimento para o futuro, para buscar novos caminhos. Isso precisa ter uma pulsação. Ora, preciso olhar para dentro de mim, ora, preciso olhar para o mundo lá fora, e conforme eu vou fazendo essa pulsação, eu vou vendo se os meus referenciais estão saudáveis, se aquilo que eu estou fazendo faz sentido ou não, se aquilo que eu apliquei no mundo lá fora gerou o que eu realmente estava esperando, que é um caminho de feedback. Tanto das minhas percepções, tanto das atitudes, tanto dos resultados, o que vai acontecendo. E nesse feedback, eu vou fazendo algo que é assim. É como um mecanismo. Eu vou fazendo isso e passo a passo estou elevando o meu nível de consciência e aprendendo com tudo que eu faço. Tempo e espaço. Muitas coisas precisam morrer para poder viver. As funções seguem, a matéria fica. Se você se aprisionar em algum lugar, sinto muito. Ok? Te vejo na próxima aula. E aí, vamos ampliar mais a consciência? Bom, agora é a conclusão. Afinal, você viu as 4 leis, não viu? Você viu o que é saudável e qualquer coisa que foge do saudável vai gerar o quê? Conflitos, problemas. E esses conflitos, eles vão ocorrer na família. E a família, que é um primeiro modelo de todos os sistemas que você pertence na vida, esses conflitos vão se alastrar, vão criar dinâmicas doentias em qualquer sistema que você entrar. Dentro da família, problemas que tem na família de origem, frequentemente você vai reproduzir na família que você montar. Aliás, se você não olhar para o que é saudável, a tendência é você passar para a próxima geração um problema piorado. Se o nível de consciência não estiver adequado, se você não souber quais são os caminhos saudáveis, a tendência é piorar a cada geração. Até chegar uma hora que somem os conflitos familiares. Como é que some? Some porque a família acabou, não tem mais descendentes. Encerra naquela geração. Ninguém mais tem filhos. Pronto. Foi ficando tão fraco a energia para o futuro, essa energia foi voltada para o passado ou voltada para apenas um indivíduo do sistema, que o sistema perdeu a força. A onda de amor que deveria ser estimulado pelos elementos da família para que a família siga em frente, essa onda perdeu energia numa materialização que assumiu o poder e não gostaria e não permitiu que essa onda fluísse. Ah, eu sou o ser importante, ou este núcleo familiar é o mais importante. A hora que isso acontece, perde a noção do todo, fica preso num pedaço, numa dinâmica, uma parte do sistema, ocupou toda a energia que deveria passar para frente. Então, o que acontece? Com certeza, vão gerar vários conflitos, adoecimento da família, até chegar na morte da família. Sabendo as leis e cumprindo as leis, e de novo, lei não fui eu que inventei, ninguém inventou. É só questão de observação. Quando você observa o que é saudável, você observa, seguiu esse modelo, funciona. Não seguiu esse modelo, não funciona. Simples. Lembra da lei da gravidade? Olha, se soltar, cai. Concordo ou não concordo? Faça o que você quiser. É uma lei natural. Passei para você 4 leis naturais, essenciais, fundamentais. Para quê? Para que a família tenha um caminho saudável. A lei não foi cumprida? Conflitos, problemas, adoecimentos e aí os emaranhamentos em geral. Então nós vimos, precisamos dar o direito de pertencer. Todo mundo pertence no sistema. Todo mundo pertence. Por exemplo, na minha família, se tem um aborto espontâneo provocado, pertence ao sistema e ele tem uma ordem dentro da hierarquia, faz parte, qual é a ordem, aonde ele está. E precisa ser aceito e reverenciado. Por exemplo, se eu olhar um sistema bem maior, um sistema muito maior, então num sistema Brasil, existem pessoas que estão excluídas do sistema. Tem pessoas passando fome, faz parte do sistema. Não, o que funciona é só a minha vida, a minha famíliazinha aqui, se você olhar com uma amplitude maior, os excluídos, os que estão marginalizados, fazem parte do sistema. Até para a sua família ter uma
capacidade melhor na vida, dentro da comunidade que você está, é importante que se olhe com amor, lembra amor ágape, amor divino, para os elementos excluídos do sistema. Para quê? Para que o sistema inteiro fique forte, senão lá na frente até a sua família vai se enroscar com os problemas do mundo aqui fora. Obsessão ou uma amplitude. Então, pertencer, todo mundo pertence. Se eu caso, minha mulher, a família da minha mulher pertence agora à minha vida. Por quê? Porque ela é fruto de uma família. Não, eu vou cortar o vínculo que ela tem com a família, que a família dela é errada. Pronto, já acabou de criar um conflito porque eu estou rompendo a lei do pertencimento. Bom, e vice-versa, a mesma coisa. Não, os nossos filhos agora só vão ter relação com a minha família, porque a minha família é certa, a sua é errada. Aliás, o jeito de criar os filhos vai ser da minha família, não da sua. Olha lá a confusão que já está virando. E se vai ser igual à minha família, veja, estou olhando para o passado. Deveria ser diferente da minha família de origem. O que os meus pais me passaram foi a melhor forma que eles fizeram. O que os pais da minha esposa passaram foi a melhor forma que eles fizeram. Juntamos nós dois e vamos dar uma forma melhor ao que nós recebemos do passado para ter um futuro mais adequado. Para qual família? Para a família de origem dela e para a minha, que se uniram e agora passam por uma nova família, que não é igual à minha nem igual à dela, mas essas duas são raízes que dão força para uma nova geração. Se isso não for aceito e respeitado, essa é certa, aquela é errada, essa é certa, aquela é errada. E começamos lá a obsessão. E aí ficamos presos nessa história de certo e errado. Tudo que é certo e errado é aquela história, certo e errado. Vai ficar no mundo circular. Não tem novas probabilidades. O que era certo no passado, hoje é completamente errado. Vou dar um exemplo. Na medicina, eu sou médico. Quantos remédios, quantos tratamentos eu vi que de uma hora para outra era o preconizado no mundo inteiro. De repente vem assim, nossa, isso aqui não serve, não presta. Nossa, mas não era isso? Era, só que agora não é mais. Nossa, mas quem não fizesse daquele jeito era capaz até de ser processado no CRM. Só que agora descobriram novos caminhos. E começaram a ver que isto aqui, aliás, o que parecia ser bom, às vezes é até pior. Não se faz isso de jeito nenhum hoje em dia. Bom, a questão é que achamos novas probabilidades. Sabe o que vai acontecer lá na frente? É capaz de uma dessas novas probabilidades também descobrir que isso aqui também não funciona. Isso aqui na medicina é assim, ó. Medicina é feita de verdades temporárias. Não é só medicina, a vida é a mesma coisa, a família é igualzinho. Não, o jeito certo de ser homem e mulher é uma coisa. O que é homem e mulher hoje? O que era homem e mulher lá atrás? O jeito certo da família é assim, fica tudo juntinho, a gente faz isso. O que era a família há 3 gerações? O que é a família hoje? O que será a família lá na frente? Se essas famílias seguirem essas leis, podem ter múltiplos caminhos, mas precisa seguir a lei. Aí vai dizer, é saudável, é novo, é diferente, mas é saudável. Não precisa ser exatamente igual ao que era há 5 gerações, nem há uma geração atrás. Mas se seguir essas leis naturais da vida, com certeza será saudável, mas será diferente da forma como eu vi, como meus pais viram, como meus avós viram. Diferente e saudável. Mas segue as leis. Por quê? Aceita-se todos que pertencem ao sistema, todo mundo pertence, tem que ter um equilíbrio do dar e receber. Se em algum momento a criancinha pequena que dá para os pais, gente, nenhuma família funciona, não importa que colorido dá para essa família, mas não vai funcionar. Porque a criança é para receber, não para dar. Criança não pode ser remédio de vazios dos pais. Se for, vai dar problema. Os filhos têm que vir de excesso de amor dos pais, não pela falta de amor. É uma lei natural. E aí fica claro quem dá e quem recebe. E numa relação entre homem e mulher, marido e mulher, também tem esse equilíbrio e essa pulsação. Nunca isso aqui. Um dá e o outro recebe. Um é cuidado e o outro cuida. Virou o quê? Uma relação mãe e filho. Não é uma relação adulto com adulto, é uma relação figura parental e criança. Essa relação nunca vai dar certo, mas nunca vai dar certo. Quando há desequilíbrio do dar e receber, pode ter certeza que isso aqui vai dar problema. Não funciona. Qual é o futuro de uma família dessa? E os filhos que saem dessa relação estão aprendendo o quê? Que isso aqui é uma relação de 2 adultos? Que modelo tem o que vai ser aplicado lá na frente? O filho vai escolher o quê? Eu quero ser esse que é cuidado ou quero ser esse poderoso que cuida de todo mundo? Que é uma porcaria. Que não vai aprender o saudável. Adivinha o que vai reproduzir lá na frente? Porque os modelos foram esses. Bom, hierarquia é fundamental. Lembra na hierarquia? Na hierarquia, as pessoas que têm mais experiência, que deveria estar associado com mais idade, né? Porque às vezes a pessoa pode ter 70 anos e tem um comportamento de 1 ano e meio. Não faz sentido, não é idade de número de anos, e sim de experiência de vida. A pessoa que quanto mais ela vai progredindo na vida, o nível de amor, quanto mais ela vai vendo o mundo de uma forma mais ampla, ela ganha um nível de responsabilidade, ela ganha uma visão sistêmica. Ela vê, dentro da hierarquia, eu estou aqui, eu tenho mais consciência, eu assumo a responsabilidade. Só que eu estou fazendo o quê? A prioridade são os mais jovens do sistema. Cada decisão que eu tomo não é por mim, não é eu. A decisão que eu tomo é para o todo. Lembra? Eu e você, nós, o todo.
Quanto mais eu tenho noção desse sistema, tenho uma consciência mais ampla do sistema, eu tomo decisões para um futuro muito melhor para o sistema, não é para mim, nem para eu ou você que estamos aqui. Por isso, os maiores, vamos colocar assim, mas não é nem altura, nem idade, mas têm visão sistêmica, assumem o comando, porque sabem o poder das decisões e sabem o que vai acontecer no futuro. Sabe como esse sistema vai se tornar mais forte. Por isso, na hierarquia, aquela história, mesmo numa empresa. Se você tem uma pessoa que veste a roupa da empresa, vai tomar decisões para o futuro da empresa. Senão fica assim, o que é melhor para mim, a empresa que se dane. Gente, onde vai parar uma situação dessa? Você acha que esse indivíduo vai crescer dentro da empresa ou vai ficar parado? Mas eu já tenho 20 anos de empresa, por que aquele cara que chegou a 10 está num nível melhor? Por quê? Adivinha, porque ele tem um nível de consciência maior para o todo. E o outro vai ficar preso num pedaço de uma função, porque ele não consegue ir além daquilo. Entendeu? Bom, consciência sistêmica. E a história do tempo e do espaço. Tudo passa, né? Tudo passa. Eu estou vivo, daqui a pouco eu morro. Aquilo que eu adquiri na vida, se eu não passar para as próximas gerações, não serviu para nada. Por exemplo, estou passando para você uma série de conhecimentos. E que esses conhecimentos entrem na alma de vocês. Que isso faça um grande sentido. E que você também passe esse conhecimento para frente. Porque o que fica, no fundo, é o conhecimento. O que fica é essa onda de amor ao todo. Faço isso para você ter uma família mais saudável. Faço isso para que os descendentes da sua família tenham um caminho mais saudável. E para que os meus também tenham. E se os seus e os meus descendentes tiverem um caminho mais saudável, com certeza nós teremos um mundo melhor nas próximas gerações. E aí tem uma frase, deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E também tem outra frase, deixar filhos melhores para o mundo. Fazendo isso, eu com você, você com os outros, disseminando esse conhecimento, acredito que o futuro vai ser muito melhor para o mundo, para os nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Já tem informação completamente equivocada sobre isso em tudo quanto é lugar. Saudável não é fácil, precisa ter um nível de consciência maior e ser adulto. Conto com você para ampliar a consciência do mundo que está ao seu redor. Muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer passar esse conhecimento e um prazer maior de ver que esse conhecimento será multiplicado através de você. Tchau. As pessoas têm uma fantasia do que é família. Quando eu pergunto assim, família para você é o quê? A minha mãe, às vezes meu pai,